Oi pessoal, tudo bom? Aqui é a Cat e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos meus livros favoritos de todos os tempos, que é A História Secreta da Donna Tartt. A História Secreta é um romance contemporâneo publicado em 1992 e que na época caiu no gosto dos críticos. Foi um livro que fez um sucesso estrondoso e naquele momento as pessoas já falaram que ele provavelmente entraria para a lista dos melhores romances do século XX, e eu acredito e concordo com elas. Eu acho que esse aqui é um dos livros mais incríveis que eu já li e por isso eu estou aqui hoje para falar dele um pouquinho mais para vocês. O livro vai ser contado em primeira pessoa por um homem chamado Richard Pepin. Ele está recordando algo que aconteceu no seu passado, na sua juventude, quando ele estava na universidade. E ele vai falar logo de início que aconteceu um assassinato enquanto ele estava lá. Ele fez parte desse processo e descobrir isso é o grande mote do livro. Nós vamos voltar no tempo com ele para descobrir quem foi assassinado, como foi assassinado e qual foi a participação do Richard em meio a isso. Para mim, esse é um dos detalhes mais interessantes do livro, que é o fato de ela já nos dar de início quem foi assassinado, e a questão do mistério da história é descobrir como isso aconteceu. Quais foram os fatores que levaram a esse assassinato e a esse crime. Voltando no tempo e encontrando o jovem Richard, a gente vai descobrir que ele é um rapaz de origem muito humilde, que vive em uma família problemática, uma família abusiva. Ele odeia os pais, ele odeia a própria origem, ele tem grande amargor sobre o passado dele e ele quer se desvincular daquele passado o mais rápido possível. O Richard é um jovem com grandes aspirações intelectuais, ele sente que ele é muito mais inteligente do que aquelas pessoas que vivem ao redor dele e ele espera que essa inteligência seja mais aproveitada em outro lugar. Um dos grandes sonhos dele é sair daquela cidadezinha, deixar os pais para trás e começar uma nova história. Ele vai receber essa chance quando ele ganhar uma bolsa de literatura em Vermont e ele vai pegar isso com unhas e dentes porque é a chance que ele sempre esperou. Eu falei que o Richard é um personagem complexo exatamente porque quando ele chegar nessa nova cidade, quando ele chegar na universidade, ele vai montar uma nova persona para si. Ele vai ter que enterrar esse Richard que ele era no interior e criar um novo personagem que se adeque a esse ambiente no qual ele está vivendo agora. Esse ambiente dos universitários, esse ambiente intelectual. Então, aos poucos, ele vai fazendo recortes que ele enxerga ao seu redor, ele vai pegando pequenos detalhes das outras pessoas e ele inventa um novo passado para si, porque ele tem vergonha do que ele viveu antes. Então, desde o início, o Richard é uma construção dele mesmo. E o Richard vai receber uma chance de se tornar ainda mais especial dentro da universidade quando ele encontrar esse grupo seleto de 5 estudantes que estudam grego. E esses 5 estudantes, eles são muito específicos e especiais ali dentro da universidade. Esse grupo de 5 alunos é muito exclusivo porque eles têm um único professor que passa todas as matérias para eles, que ensina tudo o que eles precisam saber. E quando o Richard percebe isso, essa exclusividade, essa questão de que esses 5 alunos parecem estar à parte de todo o resto da universidade, ele deseja isso. É o que ele sempre esperou, é o que ele sempre quis. Estar dentro de um grupo seleto, de um grupo individual, de um grupo que está externo às outras pessoas. E ele vai dar um jeito de se inserir dentro desse grupo seleto. Os 5 são o trunfo do livro, com certeza absoluta. Toda a história vai girar em torno desses alunos, desses amigos que o Richard vai fazer. Você vai ter, por exemplo, o Henry, que é o personagem mais misterioso desse grupo, é o mais fechado, é o personagem que, na minha opinião, tem mais camadas dentro da história e é um dos personagens que é mais incrível você ir descobrindo essas camadas pouco a pouco. Você tem a Camila e o Charles, que são gêmeos e que eles têm uma questão enigmática ao redor deles, que vai atrair o Richard desde o início. Você tem o Francis, que é talvez o mais sofisticado de todo o grupo, mas ao mesmo tempo também é o personagem que esconde vários problemas pessoais que vão se descortinando ao longo da história. E você tem também o Bunny, que é talvez o personagem mais espalhafatoso do grupo, e talvez o mais inconveniente, e é um dos personagens no qual a trama central vai rodar. Então preste muita atenção no Bunny. Todos esses personagens vão estar envolvidos nessa trama de assassinato. Então a gente vai acompanhar como é que essas engrenagens começam a rodar a partir do momento em que o Richard entra nesse grupo.
E o mais interessante, conforme a trama avança, é que esses personagens, eles são muito cinzas, né? Eles têm ali as suas coisas boas, as suas coisas ruins, a gente vai descobrindo aos poucos os seus defeitos, as suas qualidades, e ao mesmo tempo em que o Richard se torna cúmplice de uma trama, nós como leitores também nos tornamos, porque nós estamos acompanhando essa história pelos olhos do Richard e estamos acompanhando o desenrolar dessa trama de assassinato. Esse é um livro que não tem pressa. Eu sempre digo isso quando eu digo esse livro, porque ele é um livro que você não pode pegar para ler hoje para terminar amanhã. Vá devagar. Ele é um livro profundo, é uma escrita sofisticada, é uma escrita que vai tomar mais tempo de você. É o tipo de livro que requer que você faça uma imersão na história e uma imersão nesses personagens para entender por que eles fazem o que eles fazem. E existe toda essa construção moral, né, ou desconstrução moral que começa lá na primeira página e vai até a última. É um livro que vai mexer com o leitor e com as nossas concepções do que a gente acha certo e errado. Esse grupo no qual o Richard está inserido estuda grego, então esse livro vai ter vários debates, vários diálogos sobre a antiguidade clássica, o que é simplesmente fantástico, é fenomenal a maneira como algumas questões são construídas ao longo da história. Se você gosta dos estudos clássicos, esse livro aqui é um prato cheio, tem muita referência. Vai falar muito sobre os conceitos de vida, de beleza, de morte e como esses 5 alunos, 6 com o Richard, interpretam isso na vida pessoal deles. Tem uma coisa que eu acho talvez mais sensacional dessa história, é que o Richard vai passar por um processo com esses personagens. No início ele tem a questão do deslumbramento, ele fica apaixonado por esses personagens, por esses amigos, por esse grupo. E nós vamos junto com ele, nós também nos apaixonamos pelos 5, nós ficamos deslumbrados com eles. E conforme a trama avança e você começa a conhecer cada um deles em particular, ao mesmo tempo em que o Richard começa a perceber que talvez essas pessoas não sejam perfeitas, ele também não é, lembre-se disso, ele é uma construção, nós também começamos a sentir isso. Esses personagens, eles levam você numa montanha-russa, porque eles são arrogantes, eles são pretensiosos, eles acham que eles são melhores do que as outras pessoas por causa do que eles estudam, por causa da inteligência que eles têm. Eles são, na verdade, péssimos. São péssimas pessoas quando você começa a analisar. Mas, ao mesmo tempo, eles são personagens que têm um magnetismo pessoal incrível e que você se pega meio que passando a mão na cabeça deles, né? Poxa, olha só esse grupo, eles são péssimos, eles estão envolvidos em um assassinato. Mas, nossa, eles são tão interessantes, né? Eles são tão enigmáticos, eles são tão misteriosos que você começa a ficar... Talvez eu goste deles. E é interessante porque o Richard vai passar por isso também. Um detalhe interessante que você deve lembrar desde o início da história é que o Richard é um narrador em primeira pessoa. É ele que nos conta a história. Então tudo o que a gente vê é pelo ponto de vista dele, é pelo olhar dele, é pela análise dele. E narradores em primeira pessoa nunca são confiáveis, né? Lembre-se sempre disso. E lembre-se do que eu citei antes também. O Richard é uma construção. Ele criou uma persona para si mesmo. Então a gente sempre termina o livro e fica: o que será que é verdadeiro? O que será que é uma construção do Richard em relação aos outros? O que é verdade? O que é mentira? O que é mistério? Em resumo, esse é um livro sensacional, é um livro que eu sei que quanto mais eu ler, quanto mais eu reler, mais coisas eu vou entender, mais eu vou entrar dentro dessa história. É um livro que eu indico de olhos fechados, leiam uma história secreta, mas como eu falei, não leiam com pressa. Se permitam saborear essa história, se permitam entrar nesse livro e perceber o quanto ele é incrível. Se deixem levar por esse grupo misterioso, esse grupo estranho, esse grupo errado. E eu tenho certeza que vocês vão sair desse livro diferentes de como entraram. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre a história secreta da Donna Tartt, um dos meus livros favoritos de todos os tempos. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês o quanto eu gosto dessa história. Vou deixar link para o livro aqui no box de descrição para vocês. E é isso, leiam a História Secreta e venham conversar comigo sobre ele porque é fantástico. Então é isso, beijão e a gente se vê no próximo vídeo.